E esse tema que o Senhor colocava no meu coração, fé e conversão. Olha o que diz a palavra, Marcos 7,32. Ora, apresentaram um surdo mudo, rogando que lhe impusesse as mãos. Jesus tomou a parte dentre o povo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, tocou-lhe a língua com saliva, e levantou os olhos aos céus, deu um suspiro e disse: Éfata, que quer dizer abra-te, e no mesmo instante os ouvidos se abriram, a prisão da língua se desfez e ele falava perfeitamente. Amados, nós temos aqui um milagre que do ponto de vista físico é extraordinário. Imagina um surdo mudo, né? Porque quem nasce já com surdez, quem nasce sem poder falar e ouvir, a medicina dá pouquíssima esperança de que seja reversível. É como um cego de nascença, que até hoje a gente pode dizer que é praticamente irreversível. E Jesus já curava cego de nascença, já curava surdo mudo de nascença. Agora, toda vez que a Bíblia fala da cegueira, da surdez, da dificuldade de falar, do ponto de vista espiritual, isso também nos remete àquilo que espiritualmente pode nos acontecer. Porque tem gente que consegue ver bem as coisas físicas, mas espiritualmente não tem sensibilidade espiritual nenhuma. Tem gente que consegue ouvir bem do ponto de vista físico, porém está com os ouvidos fechados para a palavra de Deus, totalmente fechado. Tem gente que fala muito bem, mas às vezes fala até abobrinha, fala até mal dos outros e pouco fala da palavra. Então vamos e venhamos, são cegos, surdos e mudos do ponto de vista espiritual. E o Senhor quer nos libertar espiritualmente. Se a gente for continuar lendo o Evangelho, vocês vão perceber que Jesus vai tomando esse rumo, vai mostrando para os apóstolos, para os discípulos dele, de que ele veio para libertar o povo da cegueira, da surdez, que veio fazer com que as pessoas levassem a palavra. E aí eles começam a perceber que Jesus só realiza milagres do ponto de vista físico para provar de que ele é o Messias esperado e de que de fato ele espiritualmente poderia trazer essa libertação. E esse tema que o Senhor colocava no meu coração, fé e conversão. Gente, o Datafolha nesse ano agora passado fez um levantamento que a impressão que dá assim é que é para a gente entrar num êxtase, porque 97% da população do Brasil, 97% afirma acreditar em Deus. Entre católicos, evangélicos, seitas religiosas, são 97% de pessoas que acreditam em Deus. Então a gente poderia até dizer assim: está resolvido o problema do Brasil, porque a fé pode mover montanhas. E se eles acreditam, eles creem, porque a fé é acreditar naquilo que a gente não viu ainda. Porém, só acreditar em Deus não resolve muita coisa. Só acreditar. A fé, ela tem que nos levar à conversão. A fé tem que nos levar a uma mudança de vida. Conversão significa você mudar o rumo. Se você está indo por um caminho que você sabe que não é certo, então conversão significa saia desse caminho e pegue outro, vá para o caminho certo, o caminho de Deus. Se você está indo viajar e vê uma placa escrito conversão à esquerda ou à direita, significa que é para virar, é para sair daquela rota. Quaresma é um convite para a gente mudar de direção. Aonde é que você pensa que vai, filha? Você que sabe que está tomando um caminho que não é futuro para você. A gente vê desses 97% de que afirmam crer, olha como que está o Brasil. A criminalidade, prostituição, droga, corrupção. Olha como que está a nossa nação. Olha como que vai a nossa política. Então a gente percebe que a fé, ela passa a ser morta. Diz assim a palavra
que se nós não colocarmos em prática a nossa fé, o juízo para nós vai ser terrível, porque o Senhor pode até dizer: eu não vos conheço. Olha o que diz aqui a palavra em Mateus 25:41. Ele se voltará em seguida para os da esquerda e lhe dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio, aos seus anjos, porque eu tive fome e não me destes de comer, eu tive sede e não me destes de beber, eu estava nu e não me vestistes, enfermo na prisão e não fostes me visitar. Então lhe perguntarão: mas Senhor, quando foi que te vimos assim e não lhe servimos? E o Senhor dirá: se não fizesses a um dos meus pequeninos, foi a mim que não fizesses. Uma fé morta para aqueles que vão dizer: oh Senhor, Senhor. Eu fazia parte daqueles 97% do Brasil que afirmava acreditar em Ti, hein? Imagina ouvir isso do Senhor: afasta de mim, maldito. Olha, quando a gente fala de tomar um caminho diferente, a gente lembra da história dos santos, né? Qual o santo da tua devoção? Que se você for ver o santo da tua devoção, você vai perceber que muitos deles foram pessoas que até experimentaram as coisas do mundo, mas como é lindo você ver quando a pessoa muda o caminho, quem é que ela pode se tornar. Olha o exemplo de São Paulo. São Paulo foi o perseguidor dos cristãos, chefe dos soldados romanos. Se você for pegar ali a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, diz a palavra que ele só respirava ameaça de morte quando os discípulos de Jesus odiava o cristianismo. Se ele pudesse matar um por um, ele mataria. Mas quando estava indo para Damasco para prender os cristãos, faz uma experiência com o Senhor, e aí ele muda totalmente o caminho. Esse homem se tornou um dos maiores pregadores da história, autor da maior parte das cartas do Novo Testamento, São Paulo apóstolo. É lindo você ver uma pessoa que muda de direção. E São Paulo vai dizer assim em 1 Timóteo 1,15, ele diz assim: é isso uma verdade absoluta, certa e merecedora de fé. Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Se encontrei misericórdia, vós também podereis encontrar. São Paulo dizendo: eu encontrei a misericórdia, você também pode. Seja qual for o caminho que você esteja, se eu encontrei, você também pode encontrar. Eu me lembro que quando eu estava começando na capelania penitenciária, uma certa vez me perguntaram se eu de fato queria entrar na galeria 3, que era uma galeria onde estavam as pessoas mais perigosas, as pessoas que tinham problema sério, até de perseguição dentro da própria, de algumas penitenciárias, de chefe de líderes de gangue, etc. Então colocava lá. E eles perguntaram: padre, o senhor tem certeza que o senhor quer entrar aí? Eu disse: por quê? E ele disse: porque aí só temos pessoas marginais. E Deus colocou no meu coração: são gente como você, tem coração como você. E se você não entrar aí, quem é que vai entrar? Eu disse: eu vou. Então o senhor vai ter que assinar aqui, porque nós temos que comprovar que o senhor aceitou. Mas eu disse: você está me colocando medo. Você acha que eles podem tentar alguma coisa contra mim? Ele disse: padre, o senhor pode entender de Bíblia, de preso entende a gente. E olha a frase: são verdadeiros animais. Eles podem te segurar aí dentro, padre. Gente, quando eu entrei ali, eu percebi a recepção. Quando eu entrei, um puxou a palma e outros se acompanharam. E um gritou: daí eu dou valor, hein? Parecia que Jesus me deu um abraço e me disse: obrigado, padre, porque eu estive preso e você veio me visitar.
Sabe, foi uma recepção. Eu percebi que são humanos como a gente, e vamos e venhamos, talvez a gente só não está lá por falta de oportunidade. Eu saí dali com um sentimento de alegria, e comecei a frequentar toda vez que ia. E lá eu fiz amizade com o rapaz, que, olha gente, digo para vocês que, só não vou dizer para vocês com toda certeza de que é uma pessoa inocente, porque a gente não pode pôr a mão no fogo por ninguém, mas eu particularmente acredito que ele não mereceria estar lá. Um jovem que dizia que nunca tinha feito uma experiência de Deus na vida, e pelo fato de eu ter entrado lá, aquilo mexeu com ele, ele começou a acreditar mais em Deus. Hoje ele é o que comanda a parte religiosa lá naquela galeria. Cada galeria tinha a sua, só 3 que não tinha. Hoje ele está lá responsável. Tem mais uns 16 anos ainda para ficar lá. Para dizer que quando a gente quer mudar de vida, não importa o nosso passado. Uma pessoa que só dizia acreditar, como os 97%, né? Hoje ele está lá, responsável pela parte religiosa. Nós também podemos mudar de direção e podemos ser grande. Na tua família, quem é o exemplo de fé lá? Talvez quando morreu a vozinha ou vozinha, morreu a mãe e o pai que era referência, não ficou ninguém no lugar. Que tal você bater no peito e você dizer: Senhor, pode contar comigo, eu quero ser referência na minha família, eu preciso assumir. Olha, em Atos 2:42, olha o exemplo de conversão. Não precisa pegar na Bíblia, só ouça. Diz que os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão, na oração. De todos eles se apoderou o temor a Deus, de tal forma que chegavam a vender as propriedades para dividir com quem não tinha. Os primeiros cristãos chegavam a vender as propriedades para repartir com quem não tinha. Hoje em dia, quem pode mais, chora menos. A conversão foi tão grande entre os primeiros cristãos que eles chegavam a vender as propriedades para dividir com quem não tinha, porque não suportavam ver as pessoas mendigando enquanto eles tinham muito. Você está entendendo que talvez até seria uma utopia nós chegarmos a esse ponto de vender o que nós temos para dividir, mas vamos e venhamos. Olha aqui para mim, não disfarça não, filho. Dizer que tem fé e não ter coragem de dar uma moedinha no sinaleiro, você está no grupo dos 97% se achando. Dizer que tem fé e dizer para o filho: diga que a mãe não está. Quando alguém está batendo palma lá, você não sabe se quer um copo d'água, um prato de comida. Como assim? Vai cuidar da sua vida porque eu estou muito bem, muito obrigado. Você está entendendo que o chamado do Senhor é para que a gente de fato comece a sair do nosso comodismo e comece a colocar em prática a nossa fé? Se eu não faço a caridade, a Bíblia diz, São Tiago, a minha fé é morta. Escute que o padre vai encerrando aqui. De que aproveitará o irmão alguém dizer que tem fé, se não tem obra? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se a um irmão ou uma irmã faltar roupa, o alimento cotidiano, e alguém de vós disser: ide em paz, e esquecei daquele irmão, sem lhe dar o necessário para o corpo, que aproveitará a sua fé? Assim também a fé, se não tiver obra, é morta. Imagine uma pessoa dizer para você: olha, eu estou com fome, eu estou passando necessidade lá em casa, eu preciso que você me ajude. E aí você diz: eu vou rezar por você. Oração não mata a fome de ninguém. Às vezes até a família, tem alguém da família em depressão, tem alguém da família lá numa penitenciária,
Tem alguém às vezes próximo de você, um vizinho precisando, e você às vezes acha que só participar da missa, só tua fé é o que basta. Que essa pregação, por mais exortativa que ela seja, que ela possa nos lembrar que nós não podemos nos igualar aos fariseus. O que Jesus disse para os fariseus, Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, vocês pagam o dízimo do endro do caminho, mas desprezam o que é mais importante, que é o amor ao próximo.